Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui novamente, com continuidade da nossa revista da lição 8, a lei e os evangelhos revelam Jesus, né? Então ontem eu comentei a introdução, o primeiro e o segundo ponto. Hoje estarei comentando aqui o terceiro ponto e também a conclusão. Como já falei para vocês, não sou pregador, mas a gente está estudando e passando um pouco de entendimento que a gente tem a respeito da lição. Então de já eu peço que vocês deixem o like, comentem também aí, no vídeo, e se puder compartilhar com outras pessoas também a gente agradece, né? Então para dar início aqui, nós vamos já dar início. O terceiro ponto diz da seguinte forma: uma mensagem transformadora. A transformação do caráter. O caráter é definido como a maneira própria de cada pessoa agir e expressar-se. Então, muitas das vezes você é definido pelo seu caráter, né? Tem o meu patrão, ele fala muito, né, que a pessoa deve zelar muito pelo nome da gente. E até isso aqui é uma coisa bíblica, né, que o nome da pessoa tem muito valor. Então, a Bíblia mesmo era citada por muitos homens valorosos, né? Isso sempre é algo importante. Na lei, o Decálogo ou os 10 mandamentos apresenta as orientações básicas para o modo de viver dos israelitas. Então, no tempo dos israelitas, na antiguidade, os 10 mandamentos foi a forma, o manual que eles tinham para viver. Hoje nós temos um manual que é a Bíblia completa. Então, essa lei era citada nos 10 mandamentos, que é encontrado em Êxodo 20, do 1 ao 17. E, pessoal, 20. Eu vou dar aqui só dar uma paradinha aqui. O primeiro aqui, né? Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, a gente estava no Egito, Deus mandou Moisés tirou todo esse povo, passou pelo grande processo para então chegar. Aí terá os 10 mandamentos, que era a forma de viver. Não terás outros deuses diante de mim, não matarás, não te encurvarás, e aí em diante, certo? Continuando aqui. Esses princípios também são aplicados nos evangelhos. Mateus 10, 19. Exceto a guarda do sábado, que é encontrado em Mateus 12, 2 a 4. Então, essa aqui é uma passagem que eu estou com muita vontade de ler aqui, esses dois versículos, porque um dia desse eu fui compreendido com uma pessoa, e aí eu vou citar aqui. E os fariseus, né, eram as pessoas que se fingiam como santos, eles tinham aquela postura, aquela coisa, se fingiam de coitadinhos, né? No dia que eles estavam em jejum, eles demonstravam que estavam em jejum. Então, é uma coisa impressionante, né? E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhe disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da posição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só os sacerdotes. Então também aqui, essa passagem também ela é muito importante, como está feito aqui na lição aqui, sobre o sábado, né? Que mais pra frente a gente vai ver, eu vou estar explicando aí. Contudo, a mera observância de códigos não podem salvar ninguém. Então não pode. Lucas 18, de 18 ao 24. Somente a graça divina é capaz de transformar o caráter humano. Então, gente, qual é a graça? Quando se fala graça divina, graça divina é o amor de Deus. O amor de Deus ele é capaz de transformar qualquer criatura, por mais pior do que ela seja, mas o amor de Deus pode transformar qualquer ser humano. Como por exemplo, vou dar um exemplo aqui que
que tem as piores feras do mundo. Nós temos aí o Rei Leão, nós temos no mar, nós temos feras no mar, temos o Rei Leão e muitas outras feras. E aí todas elas são domadas por quem? Pelo homem. Que o homem, comparar um homem próximo de um leão, é uma comparação muito grande, né? E aí, mas o homem domina o leão, doma. O homem doma a baleia, entendeu? Imagina todos esses seres dominados por um, que é o nosso grande Criador. Então, o amor de Deus, a graça, transforma qualquer ser humano. Continuando, por meio da ação do Espírito Santo e da obediência ao Evangelho, o homem pode compartilhar a natureza do caráter de Deus. Então, no momento em que o homem ele decide, como falei para vocês, a palavra não vem simplesmente pelo crer, e sim pelo obedecer, como falei no vídeo anterior, do início da... Você pode estar vendo lá no vídeo anterior, quem mais crê é o diabo. Por quê? Porque ele viu, ele crê que estremece, mas ele não obedece. Então, nós não temos simplesmente crer, nós temos que obedecer. E a obediência ao Evangelho. O homem pode compartilhar a natureza do caráter de Deus. Desse modo, a mensagem do Evangelho de Cristo produz substancial mudança no caráter do cristão. Então, quando a pessoa tem entendimento, tem o amor de Deus na vida, tudo muda. Então, para complementar isso aqui, eu vou contar a história de um homem, né? Ele congregava em uma igreja. E aí ele orava, ele jejuava, ele fazia todo o sacrifício. E aí ele chegou para os líderes e falou: pastor, quero pregar hoje, né? E aí o pastor, não. E aí nisso ele ficou, cada vez ele se aproximando mais de Deus, fervoroso em Deus, e sempre pedindo, e aí nada de aparecer a oportunidade. Ele pedindo, queria pregar, e aí nunca. Até que ele se cansou daquilo. E um dia ele disse: hoje eu prego. E aí ele saiu com sua Bíblia, subiu um monte, e quando chegou lá, eu já até imagino ele naquele espaço, pregando para os matos. Ele pregou, falou em mistério, a coisa foi muito tremenda. E aí ele voltou para casa todo satisfeito, né? Porque tinha se preparado e tinha feito o que tinha no seu coração. Então, isso quando foi no final da semana, teve um culto da família, culto de salvação. E o que acontece? Lá no final do culto, alguém se rendeu aos pés de Jesus. E aí foi orar. Quando for orar, se você aceita Jesus, disse: não, eu não aceito. Hoje eu vim simplesmente confirmar a minha aceitação, porque eu aceitei Jesus quinta-feira, lá no monte. Um irmão esteve pregando e Deus falou toda a minha história. Eu estava escondido entre as pedras lá e o irmão pregando, né? E aí eu aceitei Jesus naquele momento. Então, muitas das vezes, né, a gente não pode estar julgando as pessoas. E esse é o real significado do caráter cristão. Então, esse rapaz tinha intimidade com Deus e aí ganhou mais uma alma para o reino dos céus. Vamos lá, o segundo tópico do terceiro ponto. A restauração da família. Na lei, a dissolução do casamento era permitida por qualquer motivo, ou seja, a dissolução, o desmanche do casamento por a lei facilitava de se degradar, acabar, entendeu? Essa concessão banalizava a união conjugal e provocava rupturas na família. Então, por essa lei, destruir facilmente a família era destruída, né? E aí lá vem. Nos evangelhos, Cristo ensina que o propósito divino para o casamento é a união indissolúvel, ou seja, já o inverso, né, da dissolução, insolúvel, algo que não pode ser destruído, né? É algo que é feito por Deus entre um homem e uma mulher. Esse sim é o real casamento, entre um homem e uma mulher ou um homem, não entre duas pessoas do mesmo sexo, né? Isso aí é antibíblico, é contra a Bíblia, né? Mas nós
Jesus veio e morreu na cruz para que eu e você tivéssemos a plena liberdade de escolha, certo? Mas que antibíblico é. Vamos lá. Esse ensino é enfatizado com as seguintes palavras: o que Deus ajuntou, ou seja, o que Deus une, nem o homem separa. Então, eu não acredito que Deus destrói um casamento para fazer outro. Então, porque aqui em muitos atos a pessoa, algo que um homem chega, uma mulher chega a tomar o de outro e ele fica inseguro, porque Deus não destrói um casamento para construir outro, né? As exceções são justificadas em caso de morte. Então, quando o casal chega chega a falecer, então é justificado, certo? Infidelidade também é um fato verídico, né? Também e em disserção do lar pelo descrente, ou seja, quando em um casamento é um de ambos dado não é crente ali, vai dar aquela contenda e aí daí pode causar isso aí sim, aceita. Nas situações de traição e abandono, a mensagem cristã apresenta o perdão e a reconciliação com atitudes preferíveis, ou seja, pode ter traição, pode. Se o traído também aceitar o perdão, perdoar, então também vai ser algo novo e dali vai se reiniciar a nova vida e pode se dar certo. O terceiro tópico do terceiro ponto, a regeneração da sociedade, ou seja, reconstrução. Nossa declaração de fé afirma que a estrutura dos 10 mandamentos, que fazem parte da lei, diz respeito a Deus e à sociedade, e envolve pensamento, palavras e obras. O Senhor Jesus ensinou que todo o sistema mosaico, a lei e os profetas, está resumido em 2 ações, que eu sempre falei, né? Que os 10 mandamentos eles se resumiram em 2: amar ao Senhor e amar ao próximo. Então, se você amar a Deus acima de todas as coisas, você já está fazendo tudo. E se você amar o seu próximo, pronto. Então, os 10 mandamentos eles se resumem nesses 2: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao teu próximo como a si mesmo. Então, se você fizer esses 2 mandamentos, você já é uma pessoa de Deus. Os evangelhos asseguram que o amor de Deus para com a humanidade é a base da salvação. Então, muitas das pessoas ela tem amor por muitas coisas, mas pela vida humana ele não tem. Tem algo que eu ainda me lembro, que isso me dói, que eu me lembro, né? Que um certo dia eu tava vendendo vendas em ambulante no meio da rua, e aí um rapaz chegou e quis adquirir o meu produto, que era produto comestível, e disse que depois me pagava. E eu precisando de dinheiro, pensei isso, não, mas lá na frente eu não vou vender para ele não, porque lá na frente eu vendo para outra pessoa. E aí eu vendo hoje pessoas que, de exemplo, né, pessoas que estão quase sem nada, outro chega para fazer testes, ele vende, dá. E eu tinha como ter dado aquele produto que era milho inclusive. E ainda hoje me dói aquilo no coração, né? Que poderia ter dado para aquela pessoa que ela estava com fome. Mas isso sim ainda hoje me dói no coração. Então, o amor ao próximo é isso. Você pegar e ver alguém precisando, você ir lá e ajudar da forma que você pode ajudar. Não você dizer, não, vai que Deus vai te abençoar, você podendo ajudar. Como é que Deus vai abençoar se você já cuidar e você já começou a abandonar aquela pessoa? Então, se você pode, ajude. Em vista disso, os cristãos receberam a missão de proclamar essa mensagem às nações. Assim sendo, a igreja fiel e guiada pelo Espírito, ao pregar e viver o Evangelho, torna-se sal da terra e luz do mundo. Então, nós cristãos, nós devemos ser a luz. Você sabe que a luz, quando ela chega, por que o Evangelho é visado demais? Quando ele é visado, porque ele é luz. Quando ele chega,
quando a luz chega, as trevas têm que afastar. Então vamos lá aqui, vamos para a conclusão dessa lição, né? Já foi explicado o primeiro, o segundo, e agora estou fazendo o final aqui do terceiro ponto. Conclusão: a função da lei era transitória. Ela revela o pecado, mas também aponta o plano da salvação em Cristo. Gênesis 3, 24 e 25. O Senhor Jesus nos libertou da condenação da lei, ou seja, morreu na cruz e aí veio e desmontou essa lei. Nos evangelhos, as boas novas dessa salvação estão reveladas. Em suma, as obras da lei não justificam, mas pela graça somos salvos, por meio do arrependimento, da fé em Jesus Cristo. Então, meu querido, arrependa-te do teu pecado e venha para servir a Deus. Então, que eu estou finalizando aqui a lição. Espero que possa ter um bom proveito. E já eu continuo pedindo para você deixar o seu like, comentar aí para nos ajudar. Nós já estamos com monetizando o canal, fé em Deus. E aí nós queremos estar cada dia melhorando mais. E eu quero aqui agradecer a alguns patrocinadores que nos ajudam, né, para manter a nossa programação Conexão Gospel, que é transmitida na terça e na sexta. Eletrônica Globo Som, Drogaria Mateus, Ponto das Motos, Produtos Extra Limpos, Salão Brothers Barbearia, também Conveniência da Rita. É isso aí, pessoal. Churrascaria Gaúcha, Pé Thiago Barbosa. Esses são os nossos patrocinadores que nos ajudam e logo, se Deus permitir, terão mais também aí para nos ajudar mais ainda, viu? Aquele abraço, meus queridos, e não esqueça, deixe seu like. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.